Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Hoje eu quero terminar a parte de causa formal da lógica do livro do Cardiel Mercier, né? Então, lembre-se de curtir, compartilhar, comentar o vídeo, né? Ajudar a gente no Tipo Aponta aí, o link está na descrição. E vamos lá. A gente já falou então das críticas, né, do John Stuart Mill. E então agora o Cardeal Mercier vai começar a entrar naquela parte da matéria, do silogismo, né, do silogismo provável. Bom, vamos lá. Ele começa então falando de dois tipos de princípios que existem, né? Os chamados primeiros princípios e os princípios das ciências. Então ele fala assim, ele apresenta duas teses. Todo raciocínio se firma sobre premissas que, em primeira ou posterior análise, são indemonstráveis e que não devem ser demonstradas, ou seja, são princípios, né? Aí tem uma segunda tese que eu achei que ele não provou direito, mas é tipo, é meio que autoevidente assim. A percepção intelectual da conexão lógica entre as premissas e a conclusão se produz a partir de certas regras diretrizes de evidência imediata, chamada axioma ou os primeiros princípios. Então, essa última é tipo o dictum, né? Aquele tudo que é dito do todo, é dito de cada uma das partes, né? Isso entendendo todo é a parte lógica, né? Mas, então, eu ia dar um exemplo, mas acho que não precisa, né? Então, todo lógico é tudo que se diz dele é válido da parte lógica também, né? E então ele começa a falar da primeira tese, né? Ah, então ele fala assim: ah, ou as premissas são evidentes por si mesmas, ou são evidenciadas por outras, né? Só ou a coisa em si é evidente, ou tem alguma coisa que torna ela evidente. Então não é possível regredir infinitamente, né? Em um número infinito de raciocínios, e não é possível que certas proposições se justifiquem mutuamente, pois uma teria que ser mais evidente do que a outra. Assim, algumas premissas não são demonstráveis. Aí, é claro que assim existem, por exemplo, uma premissa que implica na outra e essa outra implica na primeira, né? São equivalentes. Mas aí, assim, ah, uma delas vai justificar a outra, né? O que ele está dizendo, uma delas vai ter que ser evidente e aí a outra acaba sendo evidente também, né? Pode ser que as duas sejam evidentes, mas aí, quer dizer, não é uma que está demonstrando a outra, né? A primeira não é evidente por causa da segunda, nem a segunda é evidente por causa da primeira, né? E se as duas são evidentes, eu nem precisaria saber que existe essa conexão entre as duas coisas, né? Cada uma bastaria em si. Então, e se nenhuma das duas forem evidentes, uma não torna a outra evidente, né? Então, quer dizer, vai ter uma que é mais evidente e que prova a outra, né? Ou nenhuma evidente e nenhuma torna a outra evidente, ou as duas já são evidentes e você não precisa da outra para provar uma, beleza? Acho que é isso. Aí ele fala assim, então, ou existem proposições indemonstráveis, ou as proposições indemonstráveis são autoevidentes, ou não há como você ter um conhecimento necessário, né? Seria isso. E aí, acho que eu esqueci de falar o mais importante, né? Não, acho que eu falei assim, né? Todo raciocínio se firma sobre premissas que em primeira ou posterior análise são indemonstráveis e que não devem ser demonstradas, né? Ou seja, esses são os princípios, né? São, então, premissas que em primeira ou posterior análise são indemonstráveis, certo? E os, esses são princípios. Agora, os primeiros princípios são as regras que ajudam a gente a chegar no silogismo, né? A percepção intelectual da conexão lógica entre as premissas e a conclusão se produz a partir de certas regras diretrizes de evidência imediata chamados axiomas ou primeiros princípios. Então eles são princípios, mas eles são primeiros porque eles embaseiam o raciocínio, né? Aí eu não poderia ter olhado melhor, mas ver se porque as leis do raciocínio são consequências das leis metafísicas, né? Então, e as leis da metafísica também são esses primeiros princípios, né? Porque, quer dizer, os dois são meio que, não são equivalentes, né, mas, porque teoricamente eles são então segundos princípios, porque eles dependem de outros que são as leis metafísicas, mas ok, esses princípios vão embasar as ciências, né, assim como a metafísica também é meio que uma base para as outras ciências, né, mas aí então ele parte um pouquinho para a indução, ele faz ali uma declaração de que para Aristóteles,
A indução era algo um pouco mais genérico, era mais do que hoje a gente entende por indução. Ele diz assim, né? Ele deu uma explicação, ele fala, de onde resulta que é a conclusão agora, se nós chamamos de processo indutivo em geral, ou indução em geral, o processo que serve para estabelecer conclusões nas ciências positivas, que ele está falando das ciências empíricas, basicamente, né? Nós somos forçados a distinguir duas partes, uma dedutiva, aquela que inaugura a ciência no sentido aristotélico, que é a saber, a explicação né, pelas causas dos fatos observados, e outra parte preliminar à dedução ou à explicação dos fatos, que, de acordo com os lógicos modernos, nós chamamos de indução, na acepção especial da palavra. Essa segunda parte, em efeito, especialmente indutiva, é, atendida que para essa fase atende que para essa fase primeira, seu procedimento das ciências positivas se distingue das ciências racionais. Então, quer dizer, ele está dizendo que, ah, se não me engano, então, Aristóteles entendia, chamava de indução todo o processo que vai de você ir dos fatos concretos, né, dos fatos particulares, né, tirar a conclusão geral e tirar a dedução, porque as ciências empíricas, né, elas tiram conclusões conclusões de leis gerais, mas essas leis gerais antes vieram de generalizações, né? Então, pelo menos é isso que ele dá a entender. Então, você poderia chamar de indução, como é comum hoje em dia, só essa passagem do particular para o geral, ou você podia chamar esse processo que você tira uma lei do particular, você tira uma lei geral e tira conclusões dessas leis gerais, né? Por exemplo, se você pegar na física, a gente faz isso né, em exercícios de física, você tem as leis de Newton, que são uma generalização, e você aplica elas para um caso particular, né? Mas as leis de Newton já vieram de uma generalização de casos particulares, né? Então acho que deu para entender, né? Então, continuando, o cardeal Mercier vai entrar então no fundamento da indução, né? Algo que a gente viu um pouquinho no livro do Padre Jorge, né? Mas ele diz: o fundamento da indução é o princípio que toda combinação harmoniosa e estável de eventos ou de elementos múltiplos, variáveis e independentes uns dos outros, não encontra sua razão suficiente numa coincidência de encontro, mas unicamente na natureza dos seres. Então, quer dizer, se tem entre vários casos diferentes, né? Na verdade, semelhantes, né? Aparece o resultado é sempre o mesmo, não é uma coincidência, né? Mas é que os elementos envolvidos funcionam sempre desse jeito, né? Não é coincidência que sempre que você bota a mão no fogo, ele queima, né? Que é o fogo que queima, né? Então, não, mas ele vai falar assim, a questão dele então é provar que não que na natureza dos elementos que realizam a combinação, digamos assim, né, que está a razão suficiente, né? Razão suficiente é, na verdade, o princípio que a gente viu em alguns dos nossos, alguns dos livros de lógica falam, né, mas que todas as coisas precisam de uma razão suficiente, né? Então, quer dizer, essa coincidência, que não é uma coincidência, né, mas assim, essa repetição constante, ele fala essa harmonia, né? Essa combinação harmoniosa e estável de eventos, né? Então, que pode ser, por exemplo, sempre o fogo queimar você, né? Ela precisa de uma razão suficiente. Então ele diz assim: os resultados obtidos pelo método indutivo requerem uma razão suficiente. Não é possível apelar para causas segundas. Ele não explicou direito o que seriam umas causas segundas, tá? Mas eu entendo que é como se você, na verdade, quebrasse o que está acontecendo em partes menores, né? Então, tipo, é, você pegar, por exemplo, o fogo te queimar, mas na verdade não é o fogo, é o calor que foi gerado pelo fogo, sabe? Então, mas eu não entendi exatamente se é isso, mas imagino que seja, tá? Então ele fala assim: a razão suficiente deve dar conta não somente dos efeitos múltiplos que concorrem ao efeito total, mas além disso e sobretudo ao encontro mesmo, ou melhor, à convergência estável dos feitos particulares na realização do efeito total e do concerto harmonioso da ação dos elementos múltiplos e mutuamente independentes que o realizam. Devemos descartar uma intervenção intrínseca, uma extrínseca e especial da causa primeira no jogo dos elementos. Isso, porém, será tratado na criteriologia e na psicologia, que são os outros livros dele, né? A gente ainda não estudou e talvez demore um pouquinho para estudar, tá? Mas
Quer dizer, o Padre Jorge falava que é porque se Deus tem uma sabedoria, né, ele consegue criar o mundo com regras, com leis, né, e que seja bom, né? É por causa da sabedoria divina que ele cria um mundo bom, com leis boas, então ele não precisa ficar intervindo, né? Então, quer dizer, é não é uma intervenção extrínseca, né, da causa primeira, tá? Mas, então, eu só queria rever aquela frase que a gente falou antes. Ela deve dar conta não somente dos efeitos múltiplos que concorrem ao efeito total, mas, sobretudo, né, ao encontro mesmo, ou melhor, à convergência estável dos efeitos particulares da realização do efeito total e do concerto harmonioso da ação dos elementos múltiplos e mutuamente independentes que os realizam. Então, quer dizer, ah, essa estabilidade, né, dos efeitos particulares, porque se você quebra em vários fenômenos menores, ainda assim você não explica por que que sempre que você junta essas várias coisas, essas várias causas, né, você gera o mesmo efeito, né? Ou que essas várias causas geram efeitos e que esses efeitos todos juntos dão sempre naquilo, né? Então ainda assim não é uma explicação, né? Você só está pegando o mesmo problema em um tamanho menor, digamos assim, né? Aí então o cardeal Messias vai continuar. Portanto, a razão suficiente dos fatos a explicar reside na natureza dos corpos nos quais a experiência nos revela, dos quais a experiência nos revela o modo de ação. Então ele vai falar um pouquinho da ideia de natureza, ele fala assim: essa palavra natureza resume, para quem está familiar com a filosofia aristotélica, toda uma doutrina. Ela significa que as substâncias que nós observamos manifestam ou, ou seus efeitos, né? Cujas manifestações nós observamos ou observamos os seus efeitos, né? Não são apenas agentes quaisquer, produzindo indiferentemente resultados quaisquer. Essa seria a concepção do determinismo mecanicista. Ela significa, ao contrário, então, a doutrina, a visão aristotélica da natureza, das naturezas, né? Natureza, bom, que essas substâncias são dotadas de uma inclinação interna que as determina a manifestar de tal ou qual maneira, né? De tal ou qual modo de agir que são próprios a cada um delas. Então, quer dizer, se eu tenho uma natureza, por exemplo, do fogo, é de se entender por que que ele sempre queima, porque ele tem alguma coisa nele que faz com que ele te queime, né? Digamos assim. E também tem a sua natureza ser queimável pelo fogo, digamos assim, né? Então é por isso que ela tem uma inclinação natural, né? E eu realmente não entendo como ah, a diferença com a concepção determinista mecanicista para mim não está muito claro. Quer dizer, eu sei que o aristotelismo é uma coisa e o determinismo mecanicista é outra, mas eu não sei exatamente onde que o mecanicismo, por ignorância mesmo, tá? Não estou exatamente criticando o Cardeal Mercier falando que ele está errado, mas ah, não são agentes quaisquer, produzindo indiferentemente resultados quaisquer. Isso é o que é a concepção determinista mecanicista, né? Pode ser que no determinismo, por exemplo, ele tem o resultado, mas você não consegue, acho que você não consegue voltar para a natureza, né? Você só fala, olha, tal coisa acontece, em tal circunstância acontece isso, e isso é determinístico e acabou. Não tem uma natureza ou uma inclinação natural, né? Que determinismo não dá uma ideia de caos, né? Mas o aristotelismo parece que ele quer entrar mais na natureza da coisa e o mecanicismo, se eu não me engano, né? Só diz que é assim e pronto, acabou, né? Então, vamos ver onde é que eu estava aqui. As propriedades naturais nos servem de signo lógico para diferenciar as espécies. Quanto uma espécie, seja do reino inorgânico ou do reino orgânico, é conhecida e diferenciada das outras espécies, ela é fácil concluir dedutivamente eh, as, com as explicações da lei indutiva, por exemplo. Então quer dizer, quando a gente conhece isso, é fácil você ah, deduzir, fazer as deduções que você precisa, né? De novo ele fala que ele vai examinar isso depois na Criteriologia Especial, né? Que seria o último livro da série. Criteriologia para ele é teoria do conhecimento ou epistemologia para quem conhece um pouco mais de filosofia, né? Então aí ele começa a entrar tudo isso que a gente tem falado já há um bom tempo, né? Desde que começou
a lógica formal, né, a lógica do raciocínio, né? Agora ele está entrando na matéria do silogismo, né? Então tem, como é que é, conceito, proposição, inferência, né? E quando você começa a entrar na inferência silogística, a partir da forma as regras do silogismo, né? Meio excluído, meio, não, meio termo médio não distribuído. Agora ele vai entrar na matéria do silogismo, que ele fala assim, ele é demonstrativo, apodítico, provável, desculpa, ele é demonstrativo ou apodítico, são dois nomes para a mesma coisa, né? Ele demonstra, né? Ou apodítico é aquilo que não é destrutível, né? Seria um conhecimento, que te dá um conhecimento indestrutível, né? O provável é o segundo caso, né? E eu tenho o terceiro, que é o errôneo ou sofístico, que são os três últimos livros do órgão, né? O analíticos posteriores é o silogismo demonstrativo, os tópicos são os silogismos prováveis e as refutações sofísticas são os silogismos sofísticos, né? Então, e aí, claro, o silogismo provável gera o que ele chama de opinião ou doxa, né? Eu queria ver se essa palavra não poderia significar, no caso, meio que ensinamento. Não sei porque, por exemplo, a gente chama doxa de opinião, mas, por exemplo, no, nos tópicos, né, isso o Cardeal Mercier não fala. Eu sei porque eu fui lá ler, pelo menos o começo. E quando ele argumenta a partir de probabilidades, as probabilidades podem ser a opinião geral, então é tipo realmente uma opinião, é só coisas que assim, parece que faz sentido pra gente, tipo, OK, é uma opinião mesmo. Pode ser a opinião dos sábios e pode ser a opinião não dos sábios em geral, mas daqueles sábios que mais conhecem o assunto em questão, né? Então, tipo, não é só uma opinião, tipo, que nem hoje em dia que cada um tem a sua e todas as opiniões valem, tipo, a mesma coisa, né? Por assim dizer. Então, a opinião, porque tem mesmo, que vai desde dos mais sábios, né, até o popular, o senso comum, digamos assim. Mas todos esses são um tipo de ensinamento, né, num certo sentido. E eu não sei se eu estou forçando uma conexão entre doxa, que é a opinião, e doce, que tem a ver com ensino, né, que tem docente, né, essa coisa, mas porque também não é só uma opinião qualquer, né? Tanto que Aristóteles chama de probabilidades, é algo que é provável. A gente, mesmo a opinião popular, digamos assim, seria algo. Eu não sei se ele usa essa palavra, né? Mas é aquilo que todas as pessoas acreditam naturalmente, digamos assim, né? Coisas que só pela sua experiência da vida parece que faz sentido, né? Sem você ter parado para refletir muito, assim. Mas tudo isso ele diz que é provável, né? Então, mas vamos lá. Quando o espírito se inclina a um de dois lados, de duas partes, né? Quer dizer, tem duas possibilidades e você se inclina a um deles, né? Mas sem saber a razão determinante para adotar absolutamente, né, em exclusão da outra, uma opinião, isso é o provável. Ahn, hum, Aí está aí o provável, né? Pois mais provável que a opinião contraditória, opa, muito provável ou mesmo moralmente certo, sem propriedade da palavra, em razão direta do poder dos motivos que solicitam a adesão parcial do espírito. Então, o Cardeal Mercier vai começar a falar da demonstração e dos tipos de demonstração, só que assim, teoricamente, né, essa parte da demonstração seria antes dos argumentos prováveis, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? E só que assim, geralmente os livros de lógica, no final do estudo do sofisma, né, eles colocam o método, né? Eles seguem aquele negócio aristotélico do que a gente falou do analíticos posteriores, tópicos e sofisma, né?
Só que quando acaba isso, vem o método. Só que uma das partes do método é a demonstração, que está nos analíticos posteriores. Então tem demonstração, né, argumentos prováveis, sofismas e depois demonstração de novo, como parte do método, né? Então, apesar de que o cardeal Mercier depois vai falar mais sobre demonstração, né? Ele começa só fazendo a distinção que veio do Aristóteles, né? Entre uma. Aqui, Aristóteles distingue em um mesmo sentido, né? Uma demonstração ou prova de fato, né? Isso é então, demonstração ou prova de fato. Isso é uma coisa. E tem uma outra que é a demonstração causal ou estrita, ou estritamente científica, né? Então ele fala assim que, peraí, bom, existe uma diferença, né, entre você saber e você ter o conhecimento científico, né? Então, a prova de fato seria, no grego, oti, né, ou quia, em latim, que ela significa que, e, e a outra, que é a demonstração causal ou estritamente científica, chama de propter quid, né? Então, para a primeira, que é a prova de fato, basta que as premissas sejam verdadeiras e que se observe a regra do silogismo, né, que garante a consequência. E a demonstração causal, você tem que ir um pouquinho mais além, você tem que saber o porquê que a coisa está acontecendo, né? Então, porque seria assim, esse quia, né, a prova de fato é uma demonstração quia. Significa, seria o nosso que em português. Então, você sabe que isso acontece, mas você não sabe o porquê isso acontece. Então, o objetivo seria você chegar no saber por que isso acontece, né? Você sabe que o céu é azul, mas você não sabe por que o céu é azul, né? E aí o objetivo da ciência seria você saber por que o céu é azul, e aí você tem um conhecimento científico, né? Seria basicamente isso. Então ele parte, o cardeal Mercier, então, para os argumentos prováveis, né? Que seria o antimema, que seria um silogismo tirado de certas semelhanças ou de certos indicativos, né? Índices comuns. ah, né? E então ele fala, e depois seria então esse antimema e a analogia, que é, ele dá três tipos de analogia, que é a pari, a fortiori e a contrário. Então ele fala assim, o planeta Marte tem a mesma constituição física que a Terra. Portanto, né, por uma analogia a Paris, ele é habitável, se não mesmo já é habitável, né? Então é uma analogia esse Paris seria por parecer, né? Então a Terra é habitada, Marte parece a Terra, Marte talvez seja habitada, né? Ou é habitável, né? Também. A fortiori seria assim: o trabalho nas minas é prejudicial à saúde dos trabalhadores, mesmo os mais vigorosos. Então ele também é prejudicial, né, para mulheres e crianças. Então, quer dizer, se os homens mais fortes ah, têm problema de saúde por causa de trabalhar na minas, há muito mais as mulheres e as crianças, né? Então é pelo mais forte, né? Se algo vale para o mais forte, vale também para o mais fraco, né? E o último seria argumento a contrário, né? Então, acho que o nome deixa claro, mas ele fala: o abuso de álcool é um caso de degenerescência, portanto, né, e, a contrário, a supressão radical das bebidas alcoolizadas é favorável à saúde, né? Ele não está dizendo que esses argumentos são necessariamente certos, né? Ele está dizendo que são, é assim que se faz um argumento por analogia, né? Então ele fala, o segundo caso desses argumentos parece concluinte, né? Quer dizer, parece que faz sentido quando você fala que se os homens mais fortes ah, têm problema de saúde nas minas, as mulheres e as crianças também provavelmente vão ter, né? O primeiro parece fundamentado, né? E o terceiro é contestável, porque entre o abuso de álcool e a supressão radical existe uma solução intermediária possível, que poderia ser melhor, né? Que seria a usagem moderada das bebidas alcoólicas, né? Então, o Cardeal Mercier vai entrar. Lembra que tinha aquele problema nas edições, né? E a edição que eu estou usando acaba aqui a causa formal da lógica e entra a causa final. Mas nas outras edições ele continua com
a parte da ciência e do método dentro da causa formal e deixa só uma coisa sobre verdade, erro, né, na causa final. Mas eu vou colocar então, vou fazer que nem a edição que eu estou usando agora e no próximo vídeo a gente chama de causa final e eu discuto um pouquinho essa diferença de classificação, beleza? Muito obrigado, galera. Até a próxima. Lembra de curtir, compartilhar, comentar e se puder ajudar a gente no tipo ponto aí, eu agradeço.